Olá, Elizabeth, bem-vinda! Você está me ouvindo bem? Está ouvindo a música? A minha casa pra morar, os seus sentidos, quero ver os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar, se há alguma coisa eu perder, e estou contando com você. Pra me dizer a minha Então aproveite esse momento para se acalmar. Essa música de Flávia Venceslau nos convida a pensar sobre a esperança. Deixar a esperança atravessar o nosso coração. Lembrar que somos amados por alguém. E é um sentimento que nasce lento e devagar, como uma canção de ninar. Ela traz para a gente a esperança em dias melhores, a esperança em sermos melhores, a esperança que tudo vai passar. Os momentos difíceis, os momentos alegres, tudo vai passar. E que a gente saiba aproveitar o melhor de cada instante, o melhor de cada hora, o melhor de cada lugar, pois tudo vai passar. E assim, com essa música, com essa oportunidade de nos acalmar, a gente se reúne aqui para hoje conversarmos um pouquinho mais sobre Jesus e o desenvolvimento das habilidades para a vida. Seja bem-vinda, Danai, que bom te ver por aqui. Seja bem-vinda, Elizabeth. Um beijinho para as crianças, para o Sam, um beijinho para o nenê, Danai. Os nenês que vão crescendo, que não são mais bebês, né? Duas mães muito queridas que estão aqui hoje, né? Prestigiando e se conectando nesse momento. Muito obrigada pela presença de vocês. Falando em mãe, minha mãe chegou também, com o apoio de sempre, né? Essa fortaleza que a gente tem dos amigos, da família, ela nos impulsiona a crescer sempre, a buscarmos sermos cada dia melhores. Outra mãe chegando, a vovó Luzia. Bem-vinda, vovó, bem-vindas todas que estão presentes aqui, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que a gente deseja tanto. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Elizabeth compartilhou que estava precisando se acalmar. A música é uma ferramenta que nos ajuda tanto a acalmar. Agora, observem só quem está bem calminha aqui participando desse momento e dessa live também. Olha isso, gente. Quem está aqui participando? Estão vendo o que tem ali no sofá? É a Luna, a gatinha, muito especial aqui, nossa companheirinha de todo momento.
que nos lembra que a gente pode relaxar. Olha a carinha dela, se ela está preocupada, gente. Se ela está com algum problema, que a gente possa também, né, relaxar, assim como ela consegue agora, independente do lugar onde a gente esteja, que a gente relaxe, né, que a gente se entregue a essa reflexão. Que tranquilidade, né, Elizabeth? É verdade, olha só. Os animaizinhos nos ensinam tanto, né, gente? A natureza nos ensina, é só a gente observar. Pessoal da Toque Ternura, um beijo, meninas, que estão nos ouvindo, mesmo nesse período de Natal, né, que o comércio se movimenta, elas estão lá firmes nos ouvindo. Coloca no computador a live e todo mundo lá na loja escuta. Gratidão pela confiança, pelo carinho, pela amizade, né? Muito bom, Lélia, bem-vinda. Então hoje vamos começando com esse tema, que é um tema que às vezes a gente corre dele, né? Problema. Quem é que gosta de pensar sobre os problemas? Ivete, bem-vinda. Pensar sobre problema a gente não quer muito não, né, gente? A gente foi corajosos de colocar esse tema aqui hoje na live. Resolução de problemas. E pra gente conseguir refletir sobre esse tema, quem nos ajuda sempre é Jesus. É Jesus que é o aniversariante, né? Que a gente está aqui se preparando para esse aniversário. Que quando a gente se prepara para um aniversário, vai organizar o aniversário de alguém, a gente pensa nos presentes, a gente pensa na decoração. E para nos organizar para o aniversário de Jesus, qual será o presente que Ele quer ganhar? A não ser a nossa transformação, né? A nossa busca de seguir aquele ensinamento que Ele deixou. Então, para que a gente possa se conectar com esse ensinamento, com as habilidades para a vida, a gente vai lembrar de um momento muito delicado da vida de Jesus. Um momento que ele teve a consciência e foi conversar com os discípulos que era chegada a hora do grande momento de provação para ele, né, e para todos os discípulos, que era preparar aqueles seus amigos de jornada, aqueles que acompanharam Jesus para o momento da crucificação. Então ele reuniu todos os discípulos ali para os preparar para esse momento, né? Trazendo esclarecimento, trazendo que não seria um momento fácil, que ia ser muito desafiador, compartilhando, né, com eles quem era realmente Jesus, né? Que aí tem aquele momento que ele se ilumina e que eles ouvem a voz de Deus, que relata aqui nos textos. Então, ele vem trazendo para a gente a passagem de Mateus, que ela diz, intitulada de renúncia, aqui nessa Bíblia que eu tenho aqui em casa. Então, olhem só o título, que já vai nos ajudando a conectar com esse momento tão especial, assim, e tão doloroso, né? Que era preparar aqueles amigos para o momento de maior renúncia que Jesus demonstrou, que era uma renúncia do próprio corpo físico, né? Daquele que ele ia passar por aquele madeiro, pela crucificação. E assim, ele diz para os discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á, né? Então, de que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro
se venha prejudicar a sua vida, o que dará um homem em troca da sua vida? Liana, bem-vinda. Então a gente vai vendo essa passagem que ele traz, os preparando para o momento da crucificação, e diz algo importante, que a cruz não era só ele que iria carregar. Todo aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Ele fala, né? Então ele vai alertando para aqueles que o seguiam que a vida não seria fácil, que teriam muitos problemas e que cada um deveria pegar a sua cruz, a sua dor, né? O seu... Hoje está tão barulhento aqui, vocês estão ouvindo? Está passando muitos carros aqui, né? Às vezes para a gente já ir lidando com essas adversidades do contexto, do ambiente, nos lembrando disso, de manter o foco mesmo com as adversidades que vêm, né? Então, pegar a nossa cruz e seguir aqueles ensinamentos. E assim, tem uma historinha que eu acho ela linda demais, eu andei estudando e pesquisando e vi que existem até músicas católicas, evangélicas, que contam a história dessa que eu vou compartilhar com vocês. Conta-se que participavam, né, de um evento em que as pessoas tinham que percorrer grande distância carregando uma cruz, né? E aí, durante o caminho, uma das pessoas teve uma ideia, pensou assim, as regras do concurso, né? Ela não precisa estar inteira, essa cruz está muito pesada, está doendo meu ombro, não precisa disso, de carregar esse peso inteiro. Eu tenho uma ideia, eu vou cortar essa cruz e assim vai ficar mais leve o meu caminhar. E assim, essa pessoa se achou bem esperta. Então ela diminuiu a cruz dela e seguiu toda contente, né? Sem peso, e foi seguindo, e foi seguindo. E lá, no finalzinho do caminho, quase chegando na linha final, né? Em que todos que passassem por lá iam ganhar a premiação e tudo. O que aconteceu? Essa pessoa se deparou com um penhasco. E um penhasco que tinha exatamente o tamanho que, se a cruz deitasse, né? Um penhasco não, né, gente? Era como se fossem duas montanhas. Então, que tem um penhasco aqui embaixo e outra montanha aqui, e aqui estava a linha de chegada. Então, se deitasse a cruz, ele passaria, mas ele tinha cortado a sua cruz. E aí ficou um pedaço para trás. Aí não teve jeito. Ele precisou voltar, pegar aquele pedacinho que faltava, quase chegando, pensa, gente, quase chegando no ponto onde a gente queria, né, para ganhar essa premiação, ter que voltar lá no início da estrada, pegar aquele pedacinho, trabalhar, martelar ele lá, achar uns parafusos para poder seguir e conseguir terminar essa jornada, né? Eu gosto mais dessa história, que ela nos ajuda a pensar sobre essa questão que todos nós temos desafios e às vezes a gente quer fazer o quê? Tirar o problema, né? Então eu tô vendo aqui, bem-vinda Angélica, Cissa, Emanuele. Então, Angélica, acho que você deve estar presenciando muito isso, né? As pessoas chegam querendo tirar o problema. Então, vamos no psicólogo, vamos lá na Angélica e falar assim, Angélica, aqui ó, tira esse problema de mim, vamos cortar essa cruz que está muito pesada, né? E aí, se a gente tira o problema, a gente tira também o desenvolvimento. Se eu tiro as provas dos alunos, como que eles vão conseguir medir quanto que eles aprenderam, como que eles vão passar para a próxima etapa? Então, os problemas, as provas, né,
vem na nossa vida com um grande propósito. E às vezes a gente anda esquecido de qual que é esse propósito. Então vamos pensar hoje um exercício que a gente pode desenvolver aqui. Hoje, quais são os seus maiores problemas, as suas maiores dificuldades? Onde estão essas dificuldades? Cecília, bem-vinda. Vamos pensando. Se a gente fosse elencar assim, qual que é o seu maior problema hoje? Se a gente pudesse colocar pequenos problemas também, coisas do dia a dia. E se você tiver por aí um papel, eu te convido a anotar esses problemas. Ansiedade. Então, a questão da pandemia, a gente poderia colocar. Coloque num papel, em algum lugar que você possa anotar, uma listinha de problemas que a gente pode ter hoje. Problema nos relacionamentos que a gente tem, das pessoas da nossa casa, das pessoas do trabalho. Existem problemas relacionados ao campo pessoal, ao campo social, as questões do ambiente que a gente vive. Então vamos pensar em alguns problemas que a gente pode estar vivenciando agora. E assim, após a gente fazer essa lista, do outro lado dessa lista, eu convido a vocês a pensarem quais habilidades que vocês gostariam de desenvolver para estarem melhores consigo mesmos, no ambiente que vocês vivem, no trabalho, onde quer que você esteja, em casa. Quais habilidades você gostaria de desenvolver? Quais habilidades para a vida hoje você tem vontade de cultivar, de despertar, né? De desenvolver do outro lado. E assim a gente pode ir pensando aqui tantas habilidades que a gente já conversou. Até agora nós tivemos já, esse é o 5 dia do nosso desafio de habilidades para a vida. Então, nós já conversamos sobre o autoconhecimento, sobre a empatia. Todos são habilidades que a gente gostaria de desenvolver, né? Pelo menos que eu gostaria. A tomada de decisão, a comunicação assertiva e assim hoje a resolução de problemas. Então, quais outras habilidades vocês gostariam de desenvolver? Olha quem chegou aqui também, a Nilda. Gente, quantas pessoas que eu amo aqui conectadas agora. Gratidão. O milagre da tecnologia nos conectando corações tão queridos, né? Então, de um lado a gente tem uma lista de problemas, do outro lado, uma lista de habilidades que a gente gostaria de desenvolver. E o que uma lista tem a ver com a outra lista? O que essa lista de problemas tem a ver com essa lista de habilidades que a gente gostaria de desenvolver? Vamos pensar? Raíssa, bem-vinda. E se a gente pensar que todas as vezes que aparecer um problema, ele é uma oportunidade para a gente desenvolver as habilidades que a gente tanto deseja? Muda alguma coisa por aí? Olha quem chegou também, Fernando, bem-vindo. Hoje aqui tem a família toda. Minhas irmãs, os primos, avós, amigos. Muito bom, gente, que alegria. Então vamos lá. E se a gente olhar para esses problemas como oportunidades para a gente desenvolver as habilidades para a vida, muda alguma coisa para vocês? Essa é uma ferramenta que a gente trabalha muito com as crianças, né? Quando a gente vai fazer orientação à paz. Então, todas as vezes que a criança manifesta algum
comportamento que a gente considera como um mau comportamento, algo que não está tão adequado, né, àquele contexto, em vez de a gente focar nesse comportamento, a gente olha para o que esse comportamento pode nos ajudar a auxiliar a criança a desenvolver alguma habilidade. Então, se uma criança, às vezes, ela está querendo tudo, ela precisa que alguém ajude, ela solicita o tempo inteiro a sua atenção. Então, é uma oportunidade de você auxiliar ela a ter mais autonomia, por exemplo. Então, se eu olho cada problema que aparece na vida como uma oportunidade para desenvolver algo, e assim é na vida como um todo, isso tem uma mudança de paradigma. Então, a gente, em vez de focar no problema, a gente olha para a solução. O que esse problema ele pode me auxiliar a desenvolver em mim? Tem outro exercício também que eu gosto muito de fazer. Se vocês estiverem em casa, um lugar mais tranquilo e tiver como fazer, eu recomendo até agora mesmo, hoje, que é pegar uma folha e a gente pega essa folha e pensa em dificuldades. Por exemplo, nós todos estamos passando por um momento muito desafiador, que é a pandemia, né? Então, às vezes, sonhos foram interrompidos, projetos, coisas que a gente tinha planejado, a gente não pode mais, dificuldades econômicas, diversos problemas que apareceram durante esse tempo. E assim, se a gente pudesse representar esses problemas e ir rasgando esse papel, por exemplo, um problema, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de um relacionamento que se rompeu, aí a gente vai rasgando esse papel, rasgando em várias partes, cada parte representando um problema, né? Bem-vindo, Fernando. Fernando já fez esse exercício, né, Fernando? Dos pratos quebrados, que chama. E aí, assim por diante, a gente vai picando o papel em vários problemas, que às vezes é assim que a gente se sente, né? Partidos, uma parte, a gente quebra sonhos, quebram relacionamentos, quebram situações, expectativas. E assim, para cada parte quebrada, a gente escreve uma habilidade que a gente desenvolveu com essa situação. Então, às vezes, com um amigo que às vezes fez algo comigo que quebrou uma parte aqui do meu coração, que eu esperava algo e ele fez uma coisa diferente. Aí eu tive a oportunidade, talvez, de desenvolver o perdão, de talvez desenvolver a paciência, de esperar o momento certo de conversar com ele, de esclarecer. Talvez eu tive a oportunidade de desenvolver a comunicação, melhorar a minha comunicação. Às vezes eu tive alguma habilidade que eu desenvolvi, a humildade, né, de saber qual que é o meu lugar, alguma habilidade. E assim por diante, para cada problema representado, a gente vai escrevendo uma habilidade que a gente se fortaleceu a partir desse desafio. E ao final, a gente faz um exercício, se você estiver, a gente pode fazer com um band-aid, pegar o band-aid e ir curando, juntando essas partes, montando o quebra-cabeça. Se não tiver band-aid, uma fita crepe, cola, o material que você tiver. E assim, a gente vai reconstruindo trazendo essa reconstrução ou do nosso campo mental ou do coração, né? Se a gente puder assim pensar no campo dos sentimentos que foram rompidos por um problema, algo que a gente não esperava, e a gente vai reconstruindo essa folha, juntando todas as partes, se permitindo curar e olhar para essa folha depois. Talvez ela não esteja tão lisa, tão perfeita como você esperava. E a questão, e também,
se não tivessem acontecido esses eventos, talvez essas habilidades não estariam contigo, não estariam com você nesse momento. Então, hoje a gente vive numa cultura do descartar. Um prato quebrado a gente joga fora. Um brinquedo quebrado a gente joga fora, sem nem refletir. Então, as coisas são descartáveis. Tem a sociedade líquida, do Bauman, que ele fala sobre os relacionamentos que também são descartáveis. Então, tá bom pra mim hoje, se amanhã não tá, tchau, não quero saber, não olho para essa reconstrução, essa possibilidade de melhoria de si mesmo, de tentar uma reconciliação, Então, esse ser descartável é algo da nossa cultura que é algo bem complexo. E a gente vai vendo, Tô vendo aqui Lucas que entrou também, que a gente está trabalhando com essa luta da coleta seletiva, da gente pensar no ambiente, o quanto esse nosso descarte está gerando problemas no meio ambiente, Então, o material que a gente descarta incorretamente, ele vai ali para o solo e vai ficar ali por séculos. E quando se decompõe, ele vai prejudicar a água que está ali no solo, no lençol freático, e vai prejudicar todo um sistema. Então, a gente não tem noção do quanto o nosso lixo, essas coisas que a gente acha que é prática, que é descartável, no futuro vai nos gerar problemas. E assim são os relacionamentos, é a nossa vida. Se a gente pensa assim, um problema apareceu, não quero nem olhar, vou ali e vou envolver com um monte de situação que vai me fazer esquecer. Vou ficar semana inteira assistindo Netflix, ou então vou envolver com substâncias que vão me entorpecer, que vão fazer esquecer. Então eu descarto aquilo, eu ignoro, eu deixo para lá, eu evito. E tudo isso que a gente vai deixando para lá, que a gente evita, que a gente vai colocando ali naquele quartinho, sabe aquele quartinho da casa que a gente vai colocando tudo que a gente não sabe bem o que faz, que não tem como tornar útil, a gente vai colocando num quartinho fundo da casa. E aí vai deixando aquilo ali, e vai deixando, e aquilo não tem jeito nem de organizar, e vai juntando um monte de bichinhos, às vezes até perigosos também, que vão ficando ali, vai juntando sujeira, e vai, às vezes, criando um problema maior pra gente. Então, quando a gente tem uma diversidade, um problema, e que a gente faz isso, quando a gente ignora essa possibilidade de reconstruir os pratos quebrados, reconstruir os nossos sentimentos, talvez não tem como a gente reconstruir os laços, com aquela pessoa que se rompeu, mas é possível reconstruir algo aqui dentro de mim, que não vai ficar deixando num canto assim, juntando mofo, juntando bichinho, juntando teia de aranha. Eu vou fazendo essa limpeza e reconstruindo, ressignificando esses relacionamentos, esses problemas e juntando. Tem uma cultura oriental que quando algo se quebra, eles passam uma cola de ouro. E quando eles passam essa cola de ouro, aquele objeto, ele se torna um objeto ainda mais valioso, mais especial. E ele é até revendido em lugares com alto valor, Então, a gente aprender essa cultura de colar com esse ouro, Esse ouro da ressignificação, esse ouro de valorizar essa experiência, porque do que vai adiantar a gente ficar brigando com as situações que passaram? Com o passado, com nossa história de vida, com as situações. Aconteceu. Como que eu posso ressignificar? Como que eu posso juntar esse pedacinho que está quebrado? Como que eu posso tornar ele mais bonito ainda, Trazendo para algo bom para a humanidade. E isso também faz parte de carregar a nossa cruz, como nós começamos a falar no início aqui, da nossa reflexão, para a gente poder lembrar desse ensino de Jesus, de preparando os discípulos
para aquele momento de dor que eles iriam passar, para que eles não deixassem de lado, não ignorassem os problemas, não esperassem que tudo seria fácil, que a trajetória de fazer o bem, de divulgar o amor, a caridade, o perdão, seria algo fácil, para que eles tivessem essa fé fortalecida naquele momento. E assim, é uma lição para cada um de nós, né? Para a gente poder olhar para os nossos problemas, não com essa questão assim de ignorar, de deixar para lá, mas de olhar como possibilidades de desenvolvermos algo em nós, de exemplificarmos, de fortalecermos essas habilidades que a gente tanto deseja, né? Tem uma história, olha, estou vendo aqui, Rafael, Tia Lenir, Nayara, Messias, bem-vindos todos. Tem uma história muito especial que eu estava ouvindo hoje. Tem um canal no YouTube que eu amo ouvir, que chama Camila Zen. Vocês já ouviram esse canal? Tem algumas histórias que são assim, histórias que nos fortalecem tanto. Bem-vindo, Ferreira. E nesse canal contou uma história de uma pessoa que foi procurar Buda, pois ele estava com diversas dificuldades. E como ele sabia que Buda era uma pessoa muito sábia, ele iria resolver, né, essas dificuldades com ele, queria alguns conselhos. E então o homem chegou e falou assim: sabe, Buda, eu tenho uma família muito boa, mas às vezes, sabe, a minha esposa é uma pessoa boa, a gente tem até um bom relacionamento, mas às vezes ela fala tanto que cansa a minha cabeça. E aí ele continuou falando e Buda escutando, né? E aí ele falou assim: meu filho é bom, eu tenho um filho bom. Só que esse filho, ele às vezes me desobedece, sabe, Buda? Eu também tenho um trabalho bom, só que às vezes no meu trabalho acontece isso e aquilo que é difícil. E em cada campo de vivência desse homem, ele ia trazendo algum problema e alguma dificuldade. Buda ouviu com paciência e serenidade e no final ele silenciou esperando uma resposta de Buda. E Buda disse: eu não posso te ajudar. E o homem ficou enfurecido: como assim? Você não pode me ajudar? E assim ele prosseguiu, né? Trazendo essa experiência que ele não podia o auxiliar, pois os problemas não seriam solucionados assim, pois todas as pessoas têm problemas, todos os seres sofrem. E aí ele queria não ter mais problemas. E não ter mais problemas é algo que não tem como. É um problema a gente não querer ter problema. A gente achar que tudo sempre vai dar certo, do jeito que a gente planejou. Isso já é um problema, né? E aí Buda foi falando que ele sempre iria ter problema. Que nem sempre, algumas certezas que ele tinha, né? De problemas que poderiam aparecer, que seria: ele iria em algum momento perder. Ele iria perder algum ente querido. Que bom que você passou aqui, Nilda. Bom trabalho. Em algum momento ele ia perder algum ente querido, em algum momento ele iria morrer. E isso era um problema que todos nós vamos enfrentar. Então, não querer ter problema é um grande problema que a gente tem, né? E assim a gente vai vendo essa lição que às vezes a gente tem uma vontade de não ter mais problemas, né? Eu queria, às vezes eu fico pensando assim: a vida não precisava de ter tantos desafios, tanto problema, tanta desigualdade, tanta coisa, tanta corrupção, os problemas, né? E esses problemas vêm como uma oportunidade da gente crescer, como uma oportunidade da gente desenvolver. Então, assim, eu lembro uma vez, vou compartilhar aqui com vocês. Uma das minhas irmãs estão aqui, a Cissa. Isso aconteceu comigo com a Duda uma vez. Cristiana, boa tarde, que bom que você veio. Uma vez eu estava ainda estudante de psicologia
E aí a Duda era pequenininha e estava fazendo dever. Aí ela falou assim, ai Malu, e reclamando do dever, alguma coisa assim, do trabalhinho, ela sempre foi muito responsável, mas esse dia ela estava bem cansada. Começou a reclamar do dever e eu estava saindo para o estágio. Eu ia atender alguns pacientes na clínica, no estágio de psicologia. E aí a Duda falou comigo assim, ah Malu, vamos trocar? Deixa eu ir lá para o seu estágio e você faz aqui esses trabalhos de escola. Aí eu falei assim, troco, Duda, vamos trocar sim, né? Eu acho que vai ser uma boa ideia, brincando. Ela falou assim, vai ser fácil, porque eu vou chegar lá e vou falar para os seus pacientes assim, o problema é seu, você resolve. Pequenininha, ela me falou isso. Isso me impactou de uma forma, eu até compartilhei na supervisão com a professora na época e ela achou super engraçado. E no fundo, a única pessoa que consegue resolver os problemas, por mais que a gente pode buscar ajuda profissional, ajuda de algum amigo, a única pessoa que tem a competência e a possibilidade de resolver os problemas de sua vida é a própria pessoa. Então, ninguém vai carregar essa cruz. Por isso que Jesus falou, né? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Não é para pegar a cruz do outro. Não é para pegar a cruz de Jesus. É para pegar a sua cruz. O seu problema aparece para você para te ensinar algo. Então você pega essa sua cruz e segue. Às vezes a gente pode ter alguns amigos que vão nos ajudar a tornar mais leve essa caminhada. Vão nos ajudar a impulsionar esse desenvolvimento e nós podemos agradecê-los. Às vezes a gente vai ter algumas pessoas que vão colocar essa cruz mais pesada um pouquinho. E essas pessoas vão nos ajudar a fortalecer alguns músculos também. E assim a gente vai seguindo a nossa existência, né? E quando a gente começa a olhar para os nossos problemas como a possibilidade de desenvolvimento de habilidades, a gente foca na solução, não fixa no problema, né? E assim a gente vai seguindo. Tem outra historinha também. Hoje eu tô cheia de história, né, gente? Tem uma história que conta de um pai que estava observando que os filhos estavam com grandes problemas de relacionamento entre eles, 3 jovens. Então o pai os chamou e disse: eu tenho uma tarefa importante para vocês, meus filhos. Vocês já estão jovens, já estão fortes, já podem assumir essa tarefa. E deu a tarefa de cada um levar algo muito importante para o governador daquelas terras onde eles moravam, né? Então, eles iam levar algo que era relíquia de família. Era para levar um vaso todo assim enfeitado pelos antepassados, então ele tinha um valor precioso. O segundo filho precisava levar um bolo, que era uma receita tradicional da família, e o terceiro filho era para levar um asno, que era um animal que era também tradição lá do lugar onde eles moravam, que tinha um grande valor. Então os 3 filhos acharam simples a tarefa e seguiram caminhada. No primeiro dia, né, que era bem distante, eles foram andando, carregando, achando graça, né? Aí, mais assim no finalzinho do dia, o que estava carregando o vaso começou a observar que o irmão que estava carregando a torta estava assim, ó, tombando o prato e que a torta estava meio torta. A torta é bom, né, gente? E aí o que estava segurando a torta começou a observar o irmão que estava segurando o asno. E que ele não estava segurando firme assim o animal. Falou, esse animal vai fugir. O que estava segurando o animal começou a observar o que estava segurando o vaso e pensou, gente, desse jeito é um perigo. Esse vaso trombar em alguma árvore e quebrar todo. E aí eles começaram cada um a falar
do item que o outro estava carregando e começaram uma discussão. De repente, o bolo foi escorregando, aquela torta, aquele bolo foi escorregando. O que estava segurando o asno correu para segurar, ajudar para a torta não cair. O que estava segurando o vaso foi segurar o animal, porque o animal estava fugindo, e de repente o animal entrou no meio das florestas e sumiu. O bolo caiu no chão, espedaçou e o vaso quebrou. E os 3 filhos voltaram para casa cabisbaixos, tristes, pensando: o que a gente fez de errado, né? Então, o que aconteceu ali? Cada um, em vez de carregar a sua cruz, estava preocupado com a cruz do outro. Então, em vez de carregar o seu problema, estava vendo os problemas dos outros ali. Então, aqueles irmãos foram desse jeito, carregando, observando o problema do outro, criticando o problema do outro, e não observaram e não carregaram a sua própria cruz. Então, isso nos ensina a importância da gente focar no que é preciso ser feito, no nosso propósito de vida. Não que a gente não vai ajudar alguém que precise de nós, mas só a própria pessoa pode ser a responsável pela solução dos problemas dela. Nós podemos auxiliar quando formos solicitados, auxiliar que ela se fortaleça, auxiliar e também não deixar a nossa cruz para trás, não deixar de cuidar dos nossos desafios, dos nossos problemas, né? Então eu gosto sempre de lembrar dessa história, que às vezes a gente fica tão entretido com os problemas dos outros, na verdade, para não olhar para os nossos problemas, para cuidar dos problemas do coração, os problemas dos relacionamentos, e vai deixando naquele quartinho fundo. A tarefa de fim de ano nossa é dar uma limpeza nesses quartinhos da bagunça, hein, gente? Nos quartinhos da bagunça dos sentimentos. É organizar essas coisas que a gente vai deixando de lado, que a gente não quer olhar, que a gente não quer cuidar. É tempo de olhar para isso. E se a gente estiver achando muito difícil olhar sozinho, que a gente busque uma ajuda profissional, que a gente busque um amigo, que a gente busque alguma ajuda da religião que a gente participa. Mas não vamos deixar esse quartinho ali, não. Dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das situações que a gente às vezes não quer olhar, né? Então que a gente possa lembrar desse exemplo de Jesus antes do madeiro, que ele buscou carregar a sua própria cruz, né? Então carregar os seus próprios problemas como oportunidade de desenvolver habilidades que ele trouxe para os discípulos. Então, diante de um problema, que a gente acende uma luzinha assim na nossa cabeça. Aconteceu um problema, uma coisa que a gente não estava esperando, uma luzinha na cabeça, que representa o quê? Posso aprender alguma coisa, posso desenvolver alguma habilidade para a vida, posso despertar algum potencial em mim. Então, o que eu posso fazer diante desse problema, do que aconteceu? Vocês já ouviram falar do Thomas Edison, que teve vários inventos importantes na humanidade? Olha quem chegou também, a Duda. Muito bom, gente. Thomas Edison, um dia, ele estava com seu filho e já velhinho, com 67 anos. Velhinho não, né, gente? Que 67 ainda é um jovem adulto. Mas se a gente for pensar assim, ele já no final da sua carreira, né, enquanto cientista, estava ali com seu filho trabalhando, e aí eles saíram do laboratório, e quando chegaram no outro dia, o laboratório com todos os experimentos, os relatórios, tudo estava pegando fogo, estava em chamas. Tudo no laboratório de Thomas Edison estava pegando fogo. E esse senhor de 67 anos,
com todos os seus experimentos de muitos anos de pesquisa, e ainda naquela época, hein, gente, que tinha poucos recursos, ele, junto com seu filho, olhou para ele e disse: hoje, os nossos erros foram apagados. A partir de amanhã, podemos começar e fazer de um jeito melhor. E assim, no outro dia, eles começaram a montar o laboratório, fazer novos experimentos, e depois de poucos dias surgiu um dos primeiros inventos, assim, deles, né, que foram de grande importância para a humanidade, que foi o primeiro aparelho que tocava música. Se eu não me engano, chama fonógrafo, alguma coisa nesse sentido. Então, já pensou se fosse a gente? Nós deu uma pane no celular e apagou todos os seus documentos. Apagou tudo. O computador deu um vírus aqui, tchuf, apagou tudo. O que a gente começa a falar? Ah, meu Deus, como que vai ser isso, né? Ah, aquele trabalho. Eu ia entregar um trabalho amanhã, o trabalho foi excluído. E Thomas Edison olhou e pensou: é oportunidade de fazer melhor aquilo. E aí ele focou toda a sua energia mental, a sua ação, no que era possível fazer. E não se prendeu a lamentações, a chorar aquilo, a tentar, né, descobrir o que foi aquilo que aconteceu, se foi alguém. Ele não se prendeu a isso. Às vezes é importante a gente olhar as causas, né, dos acontecimentos. E não se prender, e olhar as causas para seguir para frente, para olhar para frente, seguir adiante. Então, Thomas Edison, ele conseguiu, né, desenvolver essa ferramenta de resolução de problemas, de carregar a sua cruz, de olhar, ó, o incêndio aconteceu, oportunidade de me fortalecer em algo, de poder recomeçar, de poder trabalhar essa renúncia. Então, que a gente possa lembrar desses ensinamentos, né? Para a gente prosseguir. Regina, que bom que você chegou. Amara, Amaral, a Tatiana, bem-vinda também. Então, hoje, um pouquinho das habilidades que a gente conversou aqui são essas ferramentas de resolução de problemas com o modelo de Jesus, que nos ensina a carregar a nossa cruz, a ter firmeza nos nossos propósitos, a não desanimar. Tem uma das ferramentas também que nos ajuda muito, é essa flexibilidade, né? Que as crianças têm muito essa flexibilidade. A gente poder, diante de uma situação difícil, a gente não ficar muito preso, isso ou aquilo, né? O branco no preto, esse naquilo. Tem várias possibilidades ali que a gente pode criar, que a gente pode desenvolver esse potencial criativo, essas decisões, esse olhar para o que podemos fazer diante do que nos aconteceu. Então, é algo que nos ajuda a lembrar que a nossa mente é igualzinho um paraquedas. Vocês já viram um paraquedas? Eu vi só na televisão. Um dia eu tenho vontade de ver pertinho, mas eu ainda tenho medo. Mas a nossa mente é igualzinho um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta. Um paraquedas fechado não vai funcionar, né, gente? E a nossa mente também muito fechada, muito rígida em padrões, muito rígida, né? Em crenças, em muitas coisas que a gente fica achando que a gente está sempre certo. Tudo vai mudando, como começou a nossa reflexão. As coisas vão se transformando. Então, que a gente tenha essa flexibilidade de abrir a nossa mente para as possibilidades, para as soluções dos problemas. Então, fica por aqui, né, essa nossa reflexão, e eu gostaria de saber de vocês que estão ouvindo uma palavra que representa um pouquinho disso que a gente conversou. O que quando um problema aparecer, né, o que a gente pode buscar fazer
Eu lembrei agora falando isso de algumas crianças. Uma vez, na oficina de habilidades para a vida com as crianças, elas estavam. Eu cheguei no dia que a gente ia conversar sobre a solução de problemas, elas estavam cantando uma música sertaneja, que eu não sei agora a música, mas eu lembro da nossa paródia que a gente criou. Que é assim, vou cantar aqui um pouquinho pra gente rir um pouco. Quando um problema aparecer no coração, elas que criaram. Não emburra não, não emburra não, a gente pode pensar na solução, na solução. Vocês sabem que música que é essa? Caipira? A outra eu não sei. Eu sei que eles estavam cantando uma música e a gente criou. Então, quando um problema aparecer no coração, que a gente possa pensar na solução, né? E olhar para o mais, olhar para o que é possível fazer, olhar que a nossa cruz pode nos fortalecer. E se a gente quiser vir após o Cristo, que a gente dedicou a conversar aqui para nos preparar para o Natal, que a gente possa ter esse olhar de carregar a nossa cruz, de nos fortalecer e seguir esses ensinos, buscar ser pessoas de bem, né? Buscar contribuir com as pessoas à nossa volta, com o ambiente que a gente vive, com a nossa reforma interior também, de ir trabalhando esses sentimentos, esses pensamentos no caminho que a gente quer construir, né? Não veio nenhuma palavra, gente? Uma palavra para solução de problemas? A Lélia mandou e a Manu mandaram um olhar de coraçãozinho, né? Que a gente possa olhar para a vida assim, apaixonados, né? Pelas oportunidades, pelas coisas que a gente tem, né? O perdão na solução de problemas. Algo importantíssimo. É essa fortaleza que a gente pode ir desenvolvendo, né, Tia Leni? Muito bom. A persistência. Então, a gente não desistir dos nossos sonhos, né? As meninas da Toque Ternura, a calma e o pensamento positivo. Então, quando está muita neblina, né? Muitos problemas, dificuldade da gente enxergar o caminho, que a gente tenha calma. Que saiba que a neblina vai passar, o dia vai amanhecer e a gente vai voltar a ver o caminho. Não querer resolver tudo ali também na hora, né? Daquele embaçado dos problemas. Esperar estar mais calmo, isso é algo importantíssimo. Pensamento positivo, a esperança, a tranquilidade, Elizabeth. Olha só, ferramentas valorosas, né? Para esse momento de resolução de problemas. Tudo passa, os problemas também. Fé e esperança. Muito bom, Lélia. Então, que a gente possa lembrar disso, né? Tem mais alguma palavra por aí? Coragem. Oh, minha mãe trazendo essa palavra tão importante, né? A gente ter coragem de enfrentar os nossos medos, né? De enfrentar essas dificuldades, de buscar resolver, de ter coragem de olhar quando a gente enxerga, né? O problema, ter coragem de buscar as soluções. Isso é muito bom. Tem mais alguma palavra? Será que a Duda e a Cissa ainda estão aí? Tem alguma palavra, meninas? Vamos ver a juventude se manifestando diante dos problemas, algo que fortalece vocês. E
esses problemas e essas dificuldades também nos ajudam, né? A desenvolver a coragem, a esperança, a tranquilidade, a calma, o pensamento positivo, a persistência, o perdão, todas essas palavras que vocês trouxeram. E interessante, Lélia, você trazer a esperança hoje. A gente começou esse momento de reflexão com uma música, eu acho que você ainda não tinha chegado, que chama Esperança, da Flávia Venceslau, que nos ajuda muito também. Depois, se vocês quiserem ouvir, falando em música, tem surpresa para esse nosso desafio de Jesus e as habilidades para a vida. Amanhã vai ter um momento tão especial, gente. Terá uma convidada especial que vai trazer música. Mais para frente também terá um convidado muito especial que vai trazer música para a gente. Nós vamos ouvir músicas, cantar, desenvolver habilidades para a vida, conectar com Jesus. Acho que vai ser um momento bom demais. Agora que a gente passou da metade do nosso desafio, a gente vai ficar até mais leve, né? Que além das reflexões e histórias, a gente vai buscar esse recurso tão precioso que é a música. Então, fiquem atentos, hein? Amanhã às 18 horas terá a live de novo. Até a véspera de Natal nós estaremos aqui nesse desafio para a gente poder lembrar do verdadeiro sentido do Natal e buscar desenvolver em nós essas habilidades que tanto queremos, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã, especial com música, com a Bruna Alves, amanhã. E mais pra frente eu vou contando outras surpresas que vai ter nesse nosso desafio. E muita gratidão a você que esteve aqui. Por você estar aqui, eu também pude estar. E esse tema e esses temas me fortalecem muito. Então é sempre bom aprender, conversar, refletir. Toda vez que a gente compartilha um conhecimento, a gente também aprende e se fortalece nele, né? Eu espero que tenha ficado alguma coisa boa no seu coração, te fortalecendo para os desafios, para as situações prazerosas, as desagradáveis e tudo o que vier, né? Que a gente possa se fortalecer juntos. E até amanhã. A perseverança, muitas coisas boas, hein, para nos ajudar. A perseverança a gente vai precisar aqui, né, para cumprir esse desafio, né, Elizabeth? Gratidão, Lélia. Gratidão, Elizabeth. Todos que estão ouvindo. Gratidão de novo às meninas da Toque Ternura que estão ouvindo lá todas. Colocaram no computador, lá na loja. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada, Lélia. Todo mundo que passou por aqui. Rafael. Todos, Tia Leni, Regina. Cada um que veio aqui trouxe sua contribuição e fez parte desse momento. Até amanhã. Beijinhos. Vou encerrar aqui. Obrigada, Tia Leni. Muito obrigada por sempre nos trazer nesses ensinos de Jesus. Obrigada, Tia Leni. Obrigada a cada um. Até amanhã.